Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vou trazer hoje uma reflexão sobre um livro que eu li. Tem poucos livros, na verdade, que vale a pena serem lidos por mais de uma vez, né? A verdade é essa. Não há muita magia em torno aí dos livros e da literatura de modo geral. Tem muito pouco material que deve ser lido por mais de uma vez. Isso é um fato, você já deve saber disso. Por isso que atrai tão pouco a galera, né? A parte da leitura. Enfim, eu sou um leitor que eu tenho assim por hábito ler muito. Então, eu leio pelo menos 2 livros por mês, todo mês, tá? O que acontece? Tem um livro que eu já li ele por 2 ocasiões e eu li uma terceira vez, porque é um livro que realmente vale muito a pena. É um livro para a vida. Estou falando de um livro chamado A Única Coisa. Tá, Itamar, mas o que isso tem a ver com o mercado, cara? Você opera... O que isso tem a ver com o mercado? Na verdade tem tudo, tá? No mercado, por muitas vezes a gente fica, né, buscando soluções mágicas, métodos milagrosos, métodos que vão te trazer resultados assim, do dia para a noite, setups mágicos, etc e tal. E é meio que a história é parecida com a história de todo mundo que opera no mercado, né? O seguinte, a gente estudou muita coisa, buscou muitas coisas, adquirimos bastante conhecimento, mas o que é fato é que a partir do momento que você começa a executar um padrão específico, o negócio começa a clarear no mercado, tá? E aí eu peguei desse livro aqui, eu tirei 3 lições deste livro, A Única Coisa, que eu acredito e eu acho que vai te ajudar muito nesse seu processo de aprendizado na Bolsa de Valores. E a primeira lição que eu tirei desse livro é uma lição muito poderosa, né? Que é assim, ao se concentrar em apenas fazer uma única tarefa, né, ou ter, por regra, um objetivo prioritário, você aumenta, né, os seus resultados e você diminui o seu desperdício. Quando a gente fala de mercado financeiro, você aumenta os seus ganhos e você diminui as suas perdas. Isso é muito importante. E há um paralelo, né, com o mercado financeiro. Então, uma pergunta que você deve fazer, né, qual que é a única coisa que ao fazer agora vai tornar mais fácil as suas operações? Então, pode ser buscar um conhecimento novo, mudar um operacional, adaptar um operacional, trabalhar o psicológico, né? Mas trazendo aqui para o meu cenário, para o day trade, no day trade ou até investimentos de longo prazo, é crucial você ter uma estratégia bem definida, tá? Ao invés de você ficar tentando operar múltiplos ativos, adotar várias abordagens simultaneamente, fazer isso de forma aleatória, eu acho que é fundamental, não tenho certeza, que é fundamental você adotar um operacional, uma estratégia e executar isso, tá? Começou a dar certo para mim no mercado quando eu comecei a enxugar um monte de coisas que eu sabia, comecei a enxugar e eu comecei a executar o que me trazia ganhos mais consistentes e recorrentes. O que é isso? Eu sabia exatamente o que eu estava executando, tá? Então eu tinha ganhos mais consistentes e toda vez que eu repetia esse padrão, na maioria das vezes eu ganhava. Então eu tinha ganhos mais recorrentes, então eu ganhava mais do que perdia, tá? Inclusive eu tenho um curso só sobre day trade, eu vou deixar o link aí na bio, que eu ensino, né, o método que eu executo. É algo bem simples assim, é fundamento do mercado, é coisa fácil para iniciante mesmo, para quem está começando, já começar ganhando, né? Então se concentra em uma única estratégia, se concentra em um único método e executa ele de forma repetitiva
E daí você pode utilizar o simulador para você testar se essa estratégia ela é boa, se ela é ruim, se ela é lucrativa, se não é. Tá? E aí você executa até ficar bom nisso, beleza? Então, essa é a lição número 1. A lição número 2, você tem que ver, no livro A Única Coisa, eles chamam de efeito dominó, tá? Estou no escritório que está passando alguns carros, espero que não atrapalhe o áudio. Eles chamam de efeito dominó no progresso. O que é isso? Significa que pequenas ações focadas e consistentes, elas criam um efeito dominó, onde cada ação, né, ela derruba a próxima, levando a um impacto exponencial. No livro eles dão um exemplo de um dominó. Então pega um dominó, por exemplo, de 5 centímetros, né? O de 5 derruba o de 10 centímetros. O de 10 centímetros, né, derruba o de 20 centímetros. O de 20 derruba um de 40. Então significa que você vai, chama efeito dominó, você vai tomando essas medidas de forma consistente e focada, vai criando esse efeito dominó. Então, a gente volta na lição número 1. Conforme você vai executando, você vai vendo que você vai ficando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. E falando do mercado, os seus ganhos vão ficando cada vez maiores e maiores e maiores. Então, fazendo a correlação com o mercado, né? Pequenas vitórias no mercado, como atingir metas diárias, metas semanais, elas criam, né, um momentum para maiores resultados. O que é um momentum para maiores resultados? Quando você foca em aprender, por exemplo, fundamentos de análise técnica, que é o que basicamente eu ensino, eu opero, né? Eu ensino no meu curso, eu opero no mercado, é o que mudou o meu jogo, né? Então, fundamentos de análise técnica, você foca em ficar bom na técnica. Controle emocional, você aprende a controlar a tua mente, você começa a ficar menos ansioso, menos inseguro, menos medroso, isso de forma consciente, tá? E quando você aprende a fazer a gestão do seu capital, ou seja, entrar em operações com risco controlado, com risco de perda definido, né? Então, são vários passos. Você pega o conhecimento, o controle emocional e depois você faz essa gestão do capital, tá? Então, você pode começar, por exemplo, testando a técnica no simulador, né? Etc. E você pode, depois, praticar na conta real, para treinar o teu controle emocional e fazer a gestão do teu capital de acordo com o que você já viu lá no simulador. Então, cara, é fantástico. Tá? Esse livro realmente ele muda o jogo. Esse aí, eu acho que ele está na lista dos 5, assim, que eu já li e dá vontade de ler de novo, tá? É muito bom. E a terceira lição é a disciplina de dizer não, tá? Você precisa dizer não para coisas que não contribuem com o teu crescimento, ponto. Tá? Isso que significa o quê? Você determinou algumas metas, por exemplo, pro ano, né? Então você vai ter que eliminar coisas que vão entrar em conflito com esse teu objetivo. Sim, basicamente, tá? Prioridades conflitantes, elas minam a sua produtividade. O que eu quero dizer com isso? Você determinou que você vai estudar de segunda a quinta-feira, você vai estudar no mercado financeiro por 1 hora, todas as noites. Então, você determinou, por exemplo, que você vai chegar do teu trabalho, vai tomar um banho, comer alguma coisa e vai estudar das 8 da noite até as 10 da noite. Beleza. Se eu te convido, se um amigo teu te convida para tomar uma cerveja assim que você sair do teu trabalho, significa que você vai estar priorizando tomar uma cervejinha, tá? Digo isso de segunda a quinta-feira, por exemplo, tá? Você vai estar priorizando tomar uma cervejinha ao invés de priorizar o teu crescimento, em adquirir conhecimento,
em exercitar a tua disciplina. Então, nesse caso, você precisa aprender a dizer não. Então, você pode dizer, não, na sexta-feira eu vou, né, de segunda a quinta, tô fora, tá? Então, por exemplo, que correlação é essa que a gente faria com o mercado, né? Então, por exemplo, nesse sentido, você precisaria evitar operar em múltiplos mercados ou ativos fora do planejamento, mesmo que pareçam oportunidades imperdíveis, tá? Isso ajuda a evitar o excesso de operações, o overtrading, tá? E decisões impulsivas. O que eu quero dizer com isso? Você aprendeu uma técnica, por exemplo, que eu ensino no meu treinamento de day trade. E aí você aplica isso, por exemplo, no mini índice, no índice futuro, né? Você aplicou no índice futuro, deu certo. Aplicou amanhã, deu certo, depois deu certo de novo. E aí você fala, puxa, esse negócio é mágico, cara, isso funciona em tudo quanto é mercado, isso dá certo em tudo quanto é mercado. E de fato dá. Só que aí você começa a abrir o quê? Diversas operações ao mesmo tempo em ativos diferentes ou até em mercados diferentes. Ou seja, você está operando a Bolsa Brasileira, daqui a pouco você está operando a Bolsa Americana, operando a Nasdaq no mesmo horário, né? Você está operando, por exemplo, 4, 5 ações, mais o dólar, mais o índice. Então isso começa a bagunçar o teu emocional e até o teu financeiro nesse caso. Então o que você vai precisar fazer? Você vai precisar, sabendo que funciona em todos os mercados, você vai precisar dizer não para alguns mercados. Você vai precisar dizer não para alguns ativos, tá? E você vai precisar dizer não para alguns horários, inclusive, tá? Então, é fundamental, né? Você dizer não para distratores externos e ruídos de mercado. Notícias, por exemplo, rumores, né? Principalmente notícias políticas, tem que tomar muito cuidado, né? Enfim, e para concluir, eu tirei uma lição valiosa desse livro, que é: o foco é o ativo mais valioso do ser humano. O ser humano não tem nada mais valioso do que o foco. Nada. Se você está focado, se você tem algo como alvo, como meta, nada pode te parar. É fato. Então, no mercado financeiro, assim como no livro, inclusive vou deixar o link do livro, também é a única coisa que é muito bom, tá? Para você, caso você queira comprar, queira ler, queira ter na tua casa, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Assim como no livro, o sucesso depende de priorizar o que realmente importa, executar consistentemente, evitar distrações, adotar lições, né, que ajudam não apenas a melhorar os resultados financeiros, mas também a melhorar a tua performance, né? Executar de forma mais técnica, executar a operação de forma mais bonita, conduzir a operação de forma mais segura. Então, eu acho que, tendo como foco, né, sabendo que o foco é o seu ativo mais valioso, você precisa pôr no teu caderno, na tua agenda, você precisa anotar o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, para você poder manter teu foco, manter o teu equilíbrio emocional, ter uma visão clara dos seus objetivos a longo prazo, tá? Então é isso, galera. A única coisa, é um livro fantástico, tem tudo a ver com o mercado financeiro, tem tudo a ver com a vida, tem tudo a ver com a família, tem tudo a ver com os negócios. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, compartilha com o cunhadão, com o primo, com o amigão aí no grupo da família, e até a próxima.